Fala aí, galerinha, tudo certinho, tudo massa? Como é que você tá? Tá tudo certo? Tem muita gente que já tá em quarentena. Agora, hoje pela manhã, uma ex-aluna falou que foi nomeada, não é? O trabalho dispensou para fazer trabalho remoto, enfim. Então tem uma galerinha em casa e tem uma galerinha que também está estudando em casa. Então, a fim de ajudar nessa quarentena, que ainda não é forçada, ainda é uma quarentena meio que voluntária, mas para ajudar eu gravei ali nas redes sociais dizendo que eu ia fazer uma gravação dessas 15 questões aqui. Na verdade, eu já gravei as duas primeiras e eu estava disponibilizando uma questão por dia. Então, nesse vídeo aqui eu vou fazer já a gravação das últimas 13 questões, porque assim você consegue se entreter ali, porque estudar direito previdenciário é massa, não é? Ah, mas eu não vou fazer mais concurso que tenha direito previdenciário. Beleza, mas o direito previdenciário é para a sua vida, não é? Você precisa saber dos seus direitos no futuro, e se você já é servidor, agora já está meio que casado o regime geral com o regime próprio de servidor. Então, por exemplo, 65 anos de aposentadoria para o homem, 62 para a mulher, agora é tanto para servidor quanto para trabalhadores da iniciativa privada. Eu lembro, inclusive, que na época da discussão da reforma da Previdência, eu falava, olha, esse é um ponto relevante e importante, porque aqui em casa, por exemplo, a gente tem aqui a famosa Juju, não é? E tem a famosa Ingrid, que é a secretária aqui, não é? A empregada doméstica que nos presta serviço. Bem, ambas mulheres, não é? E Juju iria se aposentar aos 54 para 55 anos, enquanto Ingrid aos 62, antes da reforma. Então a reforma veio e nesse ponto específico trouxe uma justiça social. Não tinha porquê Jeane, por ter tido uma condição talvez um pouco melhor, enfim, conseguir se aposentar com 8 anos de diferença, 8, 9 anos de diferença, justamente porque tinha regularidade na contribuição, conseguiu fazer um concurso público e, portanto, foi seguindo ali mês a mês na contribuição. Quem já não teve tanta sorte, entre aspas, em relação a isso, vai ter que fazer suas próprias contribuições, nem sempre está empregada durante todo o período, não é? Laboral, ou seja, tem interrupção, tem demissão, enfim. O fato é que direito previdenciário é o ramo do direito que, na verdade, independentemente de você estar estudando, você precisa saber, ser conhecedor. Tá joia? Então, aproveitando, estou fazendo isso por conta do coronavírus, ali, mais uma possibilidade de entretenimento, você pode assistir Netflix, pode, muito melhor, não é? Mas vem aqui, fique comigo aqui uma meia hora, 40 minutos em direito previdenciário. Bem, antes disso, eu queria colocar isso aqui, ó, que eu tô achando assim uma coisa belíssima, uma coisa linda, uma prova de solidariedade, não é, entre aqueles povos que estão sofrendo mais com o coronavírus. A gente ainda não chegou nesse ponto, dizem que vamos chegar, mas o povo italiano aqui está arrebentando e, portanto, antes de começar, eu queria colocar justamente o hino Il Canto degli Italiani, eu acho que é assim o nome do hino italiano. Deixa eu ver, calma. Deixa eu ver se o nome é esse mesmo para falar o nome correto. Il Canto degli Italiani. Isso mesmo, então, uma homenagem ao povo italiano. Eu tenho vários parentes lá. Então, muito massa. Itália, enfim, eu não sei. Vamos lá, também gostaria de fazer uma breve homenagem a um outro povo que está dando um baile de solidariedade, enfim, estão ali. Tem um cara que está fazendo ginástica no topo do prédio para que as pessoas nas suas sacadas também continuem se exercitando. Vai ser massa se isso acontecer. Quer dizer, massa não. Mas vai ser massa eu conseguir me exercitar como aquela galera tá ali. Então agora, o hino da Espanha, que é La Marcha Real. San Juan, meu irmão, isso é para você também. Isso é um grande amigo meu espanhol que também está sofrendo lá, confinado. Então, uma homenagem ao povo espanhol. Vamos lá? La Marcha Real. E aí, claro, a gente não vai deixar de também, não é, homenagear o nosso grande Brasil. E aí, o que rolou ontem foi isso aqui.
Aqui, o hino brasileiro. Bairro da Graça, Salvador. Tá bom. É lamentável, né, cara? É um negócio inacreditável. Nenhum problema tão grave quanto esse, ele está no início aqui no nosso país, consegue unir o nosso povo. Realmente é desanimador. Mas vamos que vamos, o negócio agora é resolver questões de direito previdenciário. Galera, eu consegui já renovar o Office, a gente usa tudo regular aqui, nada pirateado, não é? A gente não quer que pirateie aquilo que a gente comercializa, como as nossas aulas, os nossos livros, eu não vou usar pirata dos outros, não é? Enfim, então vamos lá, questão número 3, diz assim: Joaquim é segurado do regime geral e tem uma filha, Maria, de 23 anos, inválida desde os 3 anos de idade. Certo dia, Joaquim resolveu dirigir-se a uma agência do INSS e solicitar o cadastro de Maria como sua dependente. Durante o atendimento, o servidor do INSS informa que a solicitação não poderá ser atendida, pois a Previdência Social não realiza cadastro prévio de dependentes. Considerando a situação hipotética acima descrita, julgue o item que se segue. Antes de ler o item, bora relembrar isso, não é? Quem foi meu aluno, não é? E quem é meu aluno sabe que esse é o assunto mais rápido que a gente consegue dar, que é o da inscrição dos dependentes, não é? Inscrição dos dependentes. Que é o seguinte: não há inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória. Não há. Beleza? Ou seja, a Previdência, mas isso é até relativamente recente, viu? Eu já dava aula, inclusive. Eu lembro até o número do decreto 4.200 e alguma coisa. Enfim, lembrava o número do decreto. Ele é de 2002, se não me engano também, que disse lá, olha, antes havia essa inscrição prévia. Mas a partir de 2002, a Previdência, informatizando a zorra toda, falou, não, a gente não quer saber quem são os seus dependentes agora. Então, Maria José, o cara chega lá e diz, olha, eu quero fazer minha inscrição como José trabalhador, eu sou um taxista. Mas aproveitando, eu quero que você aí deixe consignado aí que Maria, minha esposa, caso eu morra no acidente de trabalho aqui, no táxi, enfim, o benefício já vá diretamente para ela. Aí o atendente do INSS dizia para ele, não há inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória. Em outras palavras, quando você morrer, João, Maria tem que ir à Previdência e fazer a sua inscrição na qualidade de dependente. Ou seja, a Previdência não quer saber quem são os dependentes previamente dos segurados, porque a vida ela é dinâmica e isso pode alterar. É simples, não é? Passados 5 anos depois da inscrição de João lá, 6 anos, ele largou Maria e não houve prestação de alimentos. Ou seja, Maria se mandou, picou a mula, saiu de casa, arranjou um outro cara, largou, enfim. O fato é que ela saiu de casa, não há prestação de alimentos, ela perdeu a qualidade de dependente. Mas há aquela consignação lá, nos apontamentos lá de João, estava lá, a esposa de João é Maria, mas já não é mais. Então, é tudo muito lógico, não é lógico? É lógico. Não há inscrição prévia, O dependente ele tem que ir se habilitar quando do requerimento do benefício. Beleza. E isso é verdadeiro, tudo massa, mas aí veio a emenda constitucional 103 e trouxe essa situação. No caso de dependente, que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, essa condição pode ser previamente reconhecida pelo segurado. O segurado ele pode se dirigir a uma agência da Previdência e dizer, olha, eu quero que deixe já registrado que minha filha, Maria, que tem 23 anos, é inválida desde os 3 anos, eu quero que já deixe consignado que ela é minha dependente. Então, se Joaquim, que é o segurado, falecer ou for preso e ele é de baixa renda, a Previdência já de antemão sabe a quem conceder o benefício inicialmente. Claro que depois podem ali aparecer outros dependentes, como a esposa do Joaquim, algum outro filho menor de 21 anos, ou algum outro filho inválido que ele não teve a preocupação de fazer a inscrição previamente, enfim. Beleza? Então, essa situação é uma situação nova. E a assertiva diz assim, o servidor equivocou-se no atendimento, pois a emenda constitucional 103 de 2019 alterou a legislação previdenciária.
De acordo com a reforma da Previdência, para o dependente inválido ou com a deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado. Verdadeiríssimo. Então a gente vai botar aqui. Deixa eu botar em letras maiúsculas, não é? Pronto, beleza? Isso é massa, vi gente errando. Eu tinha disponibilizado essa questão escrita pelos meus perfis no Facebook e vi gente errando. Não há inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória. Eu falei, ai meu Deus, tem que atualizar essa zorra, tem que atualizar. Beleza, vamos nessa, olha só. Questão número 4. É muito massa essa questão, porque diz assim, são benefícios que poderão ter valores inferiores ao salário mínimo. De bate-pronto, se eu perguntar para você, você vai dizer, Ítalo, o salário família é um benefício que tem valor inferior, porque é uma cota, 40 e poucos reais, não é? Por filho habilitado, não é? Até 14 anos, ou seja, o segurado é de baixa renda, tem filhos até 14 anos, 40 e poucos reais é a cota de salário família, beleza? E o auxílio acidente, porque é um benefício que não substitui a remuneração do trabalhador, ele apenas complementa, beleza? Tem um outro caso, que é o auxílio doença, quando o segurado tem mais de uma atividade, tem 2 atividades, por exemplo, e ele fica incapacitado para uma só e continua trabalhando na outra. Beleza. Então, neste caso, no cálculo do auxílio doença, pode dar um valor inferior ao salário mínimo, porque esse valor, somado com a remuneração da outra atividade que ele não ficou incapacitado, está acima do salário mínimo. Tá beleza, tá beleza. E agora, novidade, com a emenda 103, trouxe mais essa possibilidade aqui, ó, auxílio reclusão. Isso é danado, não é? O auxílio reclusão. Porque tá lá, deixa eu até ver se eu encontro aqui na emenda. Vocês têm paciência? Sim ou não? Pelo preço, né? Alguém pode reclamar. Pô, tá demorando pelo preço, né, irmão? Pelo preço. Então vamos lá, olha só, se liga. Diz assim, no artigo 27 da emenda 103, eu ainda não peguei a Constituição já atualizada, eu ainda estou com a emenda 103, mas agora é só pegar a Constituição atualizada. Mas vamos lá, diz assim, até que lei discipline o valor do auxílio reclusão, tal, ele será calculado da mesma forma da pensão por morte. Massa, 50% mais 10% por cada dependente habilitado, vezes a renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente. Beleza, legal. Aí ele no finalzinho diz assim, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Cacete! Então, o auxílio reclusão, a contrário senso aqui, né? Se não pode exceder e o cálculo vai ser igual da pensão por morte e eventualmente vai ter lá 50 mais 10%, 60%, vezes um salário mínimo, por exemplo, então, portanto, pode ser inferior. Peraí que eu vou desligar aqui rapidinho, que eu deixei o celular ligado por conta dos hinos, não é? Então, tranquilidade, sim ou não? Sim ou não? O auxílio reclusão pode ser. Bora fazer uma consideração aqui na lousa? Eu acho que vale a pena a gente fazer uma consideração na lousa aqui, rapidão. Se liga. Opa, só um instante. Pronto. Aqui. Vamos lá, olha só. Se a gente pegar aqui, ó, a renda mensal do benefício pensão por morte, e vamos imaginar uma situação de 50% mais 10%, porque só tinha um dependente habilitado. Valeu? Vezes o que? Aqui só tinha um dependente habilitado. Marido, mulher, morre o marido, ou morre a mulher, ambos eram segurados, não é? Então morre a mulher, aí o marido vai lá, 50 mais 10%, vezes o que? Vezes a renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente. Legal? Vamos imaginar que este valor aqui deu, por exemplo, bora para fazer um cálculo fácil, né? R$1.200. Deu R$1.200. Então vamos lá, olha, 50% mais 10%, 60%, vezes R$1.200. Quanto é 60% de R$1.200? 720 reais. Peraí. Então vamos lá, se liga, isso aqui é muito relevante, é muito importante. Renda mensal do benefício pensão por morte é 50% mais 10% vezes a renda mensal do benefício aposentadoria por incapacidade permanente.
Vamos imaginar que a gente encontrou esse valor aqui fazendo esse cálculo aqui. Encontramos 1.200. Como só tinha um dependente habilitado, ficou 60% de 1.200, que deu 720. Pergunta. ABC. Letra A. Qual será o valor da pensão por morte devido àquele segurado? Porque a esposa morreu, não é? A esposa morreu e deixou para o marido. Vai ser 720. Vai ser letra B, 1.045. Ou vai ser letra C, uma coisa doida, R$1.200. O que é que você responderia? Zorra, agora é a hora da verdade, hein? Vamos nessa? Isso aqui é muito relevante. Gerou muita confusão na época da emenda constitucional, a galera da oposição, a pensão por morte será inferior ao salário mínimo. Não é verdadeiro, beleza? Então, portanto, olha qual vai ser a resposta aqui da questão. Mesmo que o cálculo deu aqui inferior ao salário mínimo, a resposta da questão vai ser o benefício pensão por morte é benefício que tem valor no mínimo salário mínimo. Joia? Sim ou não? Sim. Agora vamos lá. Vamos o mesmo caso, vai ser o caso da renda mensal do auxílio reclusão, que a gente leu aqui na Constituição, vai ser exatamente igual o cálculo da renda mensal do benefício pensão por morte, que a gente viu aqui, que é 50%, o cara é de baixa renda e vai e comete um crime. Beleza, aí vai cumprir lá em regime fechado, legal, aí vai ser 50 mais 10, deixando para a esposa, não é? Vezes o quê? Vezes a renda mensal do benefício aposentadoria por incapacidade permanente, como se fosse esse o benefício que estivesse sendo requerido. Pois bem, auxílio reclusão, renda mensal do benefício auxílio reclusão, vai ser 60% vezes quanto? Bem, como eu já disse, isso aqui foi calculado e encontrou-se R$1.200. Joia? Sim ou não? Sim. 60% de 1.200, já fizemos essa conta, R$720. A pergunta é, qual vai ser o valor do auxílio reclusão? R$720, R$1.045 ou letra C, R$1.200? E agora? O que é que você responderia? Ah, Ítalo, deve ser salário mínimo. Não, porque pelo texto constitucional diz não podendo exceder o valor do salário mínimo. Bem, se vai vir uma lei infraconstitucional para readaptar isso, beleza. Mas pela leitura do texto constitucional cumpre-se o cálculo igual da pensão, mas o valor não poderá exceder o salário mínimo. Então, portanto, a contrário senso poderá ser inferior. Então, olha que caso interessante. Se fosse pensão por morte, puxa o valor para salário mínimo. Mas se for auxílio reclusão, mantém-se o valor no salário calculado. No valor do benefício calculado. Joia? Sim ou não? Sim! Beleza, então vamos que vamos. Vamos lá. Itália serena. Eu cantava assim para meu pai não é serena, é sedesta, é Itália, a Itália acorda, enfim, mas eu nunca me interessei de saber exatamente o significado do título do hino inteiro. Mas vamos lá, questão número 5, a gente já fez a 4, a 3 a 4, vamos na 5. O salário de benefício, ele é calculado através da média aritmética simples dos salários de contribuição de todo o período contributivo, desde a competência de julho de 94 para cá, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. E aí, o que é que você marcaria nessa daqui? Verdadeiro ou falsa? Verdadeiro. Mudou isso aqui, não é? Isso aqui é novo, né? Isso é novo. Então, o que é isso aqui? Vamos lá? Isso é muito massa também, isso era uma parte de aula que a gente repisava pra cacete, né? A gente fazia assim, não é? Olha só, como é que era antes, não é? Como é que era antes? O cálculo do salário de benefício, que é uma base calculada previamente, não é? Era a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Aí lá atrás, vezes o fator previdenciário, se fosse o cálculo da aposentadoria tempo de contribuição, vai ser de forma facultativa, se fosse aposentadoria por idade, se observar os pontos, não é? Se observassem os pontos, o homem, a mulher, utilizaria de forma facultativa também o fator. Isso tudo acabou, né? Isso tudo acabou, até porque acabou a aposentadoria tempo de contribuição. E agora, a nova forma de cálculo do salário de benefício, olha só, agora, ó, salário de benefício é assim, ó, é a média aritmética dos salários de contribuição correspondente a 100% de todo o período contributivo, claro, de 7 de 94 para cá, por conta do plano real. Show de bola?
Muito massa? Ou seja, deixou de ter aquela história de descartar as 20 menores remunerações do trabalhador, os 20 menores salários de contribuição daquele trabalhador. Beleza? Joia? Massa! Vamos nessa. Então, portanto, a questão ela é o quê? Certa. Vamos na questão número 6. A questão número 6 diz assim: Benedita tem 54 anos de idade, é segurada empregada e trabalha numa mina subterrânea há 15 anos. De acordo com a emenda constitucional, reforma da Previdência, Benedita terá direito à aposentadoria especial. Isso aqui na reforma da Previdência que foi, ó, isso aqui veio lascando. Por quê, não é? Isso aqui precisava ali, não é, ter uma redefinição, enfim, mas o fato é que passou e em algum momento no futuro isso vai ter que ser repensado. Por quê? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é muito injusto. Porque o que acontece? O cara trabalha, só um instante, o cara trabalha numa mina subterrânea, ou seja, numa situação inóspita, perigosa, a zorra vai explodir, vai cair, enfim. E aí, como é que era antes? O cara, por exemplo, trabalha numa mina subterrânea na frente do serviço. Então, após 15 anos de tempo de contribuição e idade mínima não era exigida. Mas aqui no cálculo atuarial fazia um certo sentido. Por quê? Porque a pessoa trabalhando de forma permanente, não ocasional, nem intermitente, por 15 anos numa mina subterrânea, essa pessoa não vai viver muito tempo. Ela não vai, porque o pulmão tá cheio de partículas em suspensão, o cara já não consegue respirar direito, o cara não vai viver muito tempo. Então eu fazia no limite uma simulação. Eu dizia o seguinte, ó, o cara começou, homem ou mulher, aqui não fazia diferença, homem ou mulher, o cara começou a trabalhar numa mina subterrânea com 18 anos de idade. Ora, trabalhando de forma ininterrupta após 15 anos de tempo de contribuição, esse cara com 33 anos de idade se aposentava. Bem, mas isso aqui é o limite. O cara começar aos 18, não haver interrupção nenhuma e conseguir trabalhar por 15 anos. Talvez eu não tenha uma estatística disso, mas esse caso deve ser assim, 2 casos no país, 3 casos no país. Não tenho estatística. Mas imagino que seja muito difícil essa situação ocorrer. Mas aí veio a emenda e fez o seguinte, não. A gente não quer correr esse risco de conceder benefício para uma pessoa tão jovem. Então fez o seguinte, agora, após a emenda, ou seja, a aposentadoria especial vai ter idade mínima e vai ser nesse escalonamento aqui. Para aquelas atividades de 15 anos, que é somente uma, mina subterrânea, para as atividades que dará direito a se aposentar após 20 anos, que são 2, que é mina subterrânea sem ser na frente de serviço e exposto a amianto, né, os asbestos, e para as atividades 25 anos, que aí é uma cacetada, uma infinidade de atividade, para cada uma dessas aqui haverá idade mínima, que vai ser de idade mínima, olha só, mínima, que vai ser de 55, 58, 60. 55 anos, idade mínima. 58 anos, idade mínima. 60 anos. Ou seja, lascou para a Benedita. Porque na questão diz que ela tem 54 anos e tem 15 anos. Ela não terá direito. Por quê? Porque agora, ó, é exigido idade mínima. E ainda tem mais. Essa idade mínima ainda no tempo irá crescer. Beleza? Tudo massa? Então, portanto, isso aqui foi danado na reforma, mas é o que temos, e para a prova é o que a gente precisa levar quando tiver uma prova que cobre direito previdenciário, então, portanto, errada. Joia? Vamos lá na questão número 7. A questão número 7 é tranquila também. Por quê? Porque ele traz uma situação muito importante, que diz assim, Pedro é casado com Ana, não é? Há 4 anos. Pedro é casado com Angélica. Vou até mudar aqui. Vamos lá, peraí. Deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar. Com Angélica. Isso, por enquanto. Pedro é casado com Angélica há 4 anos, não é? Juntos eles tiveram Jean, que nasceu com deficiência mental grave e hoje tem 3 anos de idade. Angélica, só um instante, Angélica, segurada empregada doméstica, morre.
durante um assalto, beleza? Então, Pedro é casado com Angélica há 4 anos, juntos eles tiveram Jean, que nasceu com deficiência mental grave e hoje tem 3 anos de idade. Angélica, segurada empregada, morre durante um assalto. Considerando a situação hipotética, julgue. A renda mensal do benefício pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria que Angélica, só um instante, Angélica teria direito caso fosse aposentada por incapacidade permanente. Vou parar aqui. Então, depois a gente lê a questão toda. Pessoal, essa parte também é muito importante para a prova, claro, e também para conhecer os nossos direitos, né? Então, vamos lá. Olha só, quando a gente viu, ó, como é que era a concepção desse casal, né? Era Pedro, Angélica, os cabelinhos assim, ó, os cabelinhos, magrinha, os cabelinhos aqui assim, não é? E Jean, nasceu Jean. Então, Angélica morreu, não é? Então, como é que é o cálculo da pensão por morte? Ela era segurada, empregada doméstica, então, portanto, a renda mensal da pensão por morte vão ter 2 dependentes habilitados, né? Aqui é dependente da primeira classe, aqui é dependente da primeira classe, então, portanto, vai ser 50% mais 10% por conta do Pedro, mais 10% por conta do Jean, vezes a renda mensal do benefício à aposentadoria por incapacidade permanente. Beleza? Então, a priori, o cálculo aqui seria 70% do que? Da renda mensal do benefício à aposentadoria por incapacidade permanente, se fosse esse o benefício que estivesse sendo requerido. Só que tem um porém na questão. Qual é o porém? Jean, o que tem? Ele nasceu com deficiência mental grave. Jean nasceu. Então, esse cálculo aqui, por haver o dependente com deficiência intelectual grave dentre o rol dos dependentes habilitados, então o cálculo ele é diferente. Como é, Ítalo? É assim, ó, a renda mensal do benefício pensão por morte, havendo um dependente inválido, com deficiência intelectual, mental ou doença ou grave, aí resultado vai ser 100%. 100% da renda mensal do benefício à aposentadoria por incapacidade permanente. Joia? Então, por haver dentre o rol de dependentes um com deficiência intelectual, mental ou grave, vai ser 100%. Não faz esse cálculo de 50 mais 10, 10. Agora se ligue, já na sequência, se esse menino aqui no futuro falecer, fica como? Então teve um problema de saúde, uma insuficiência respiratória, zurra toda lá, e ele falece, e agora fica como a pensão devida a Pedro se recalcula. Ah, então agora a pensão devida ao Pedro aqui, ó, vai ser recalculada. E recalculado como? Pô, claro, não é? Vai ser recalculado como? Só um instante. Zorra não está escrevendo mais aqui, por quê? Que onda é essa? Deixa eu sair aqui da frente rapidinho. Deixa eu sair da frente. Deixa eu ver. Cacete. Não tá indo, não. Então, deixa eu fazer aqui o recalque. Vixe, travou tudo aqui, hein? Pera aí, só um instante. Pera aí, só um instante. Como é que vai ser aqui? Pedro. Não. Tem alguma coisa acontecendo estranha. Tá. Só um instante. Não pare. Não. Pera aí. Pare tudo. Travou. Que droga. É isso aí, vamos nos entreter. Então tem esses probleminhas. Fazer o que, cidadão? E agora? Travou. Opa, então vamos lá. Qual vai ser a renda mensal do benefício devido agora somente ao Pedro? Vai ser 50%, olha só, mais 10%, ok? Vezes aquele valor que foi calculado, claro que é atualizado, se teve ali mais de 2 anos, quer dizer, mais de 2 anos não, passados os tempos, não é? Então vai ser atualizado aquele valor que foi calculado inicialmente, mas aplica-se agora 60% da renda mensal do benefício à aposentadoria por incapacidade permanente. Joia? Sim ou não? Sim. Massa, tranquilo, sopa no mel e vamos que vamos. Joia, então eu acho que, feita essa consideração, a gente responde 2 questões, se eu não me engano. Só um instante. Questão número 7, deixa eu botar lá de novo. Tá meio confuso, não tô perdendo um pouco a prática, é isso? Tô perdendo um pouco a prática, eu tô achando. Só um instante. Então vamos lá.
Aqui, vamos lá, na questão número 7. A renda mensal do benefício pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria que a Angélica teria direito caso fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Beleza. Agora tá certo até aí, mas aí quando vem sem observar o teto previdenciário, isso é falso, não é? Isso é falso. Isso não mudou com a reforma da Previdência. Quais são os benefícios que podem ser ali superiores ao teto previdenciário, não é? Salário maternidade da empregada da avulsa e a aposentadoria por incapacidade permanente quando necessitar do auxílio permanente de terceira pessoa. Isso não foi alterado, beleza? Então, portanto, por conta dessa parte final aqui, ó, por conta dessa parte final aqui, é que a Zorra pegou. E a questão número 8 é aquilo que a gente acabou de discutir. Pedro é casado, tal, aquele mesmo esquema. E agora, Jean, após a morte de sua mãe, teve seu estado de saúde piorado e ao completar 4 anos de idade morre. Portanto, o valor da pensão por morte será recalculado, levando-se em consideração a cota familiar de 50, acrescida de 10, referente a Pedro, dependente habilitado. Verdadeiríssimo, show de bola. Facílima, facílima. Questão número 9. Segundo a Constituição Federal, é vedada a adoção de requisitos e critérios, não é? É vedada... Deixa eu ver. Segundo a Constituição Federal de 88, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvado nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde. Beleza, a saúde. E a integridade física dos segurados. Galera, isso aqui saiu. Isso aqui foi cortado. Então, portanto, isso aqui é falso por conta desse final. E tem um porém aqui. Eu, quando li, eu não consegui identificar, não é? O porquê de ter saído integridade física. E dando aula no Se Joga no INSS, um aluno que, ou ele viu, ele já é da Previdência. Dando aula não, eu acho que dando ali umas pinceladas, disponibilizando conteúdo pelo Facebook, pelo Instagram, o aluno, mas eu acho que ele era aluno do Se Joga, enfim. Ele entrou lá no particular e falou assim: Ítalo, tem um porquê ter saído integridade física dos segurados. Porque aqui está se falando de aposentadoria especial, não é? Não pode haver requisitos, adoção de requisitos e critérios diferenciados, porque todo mundo é igual perante a lei. Mas se eu trabalho numa mina subterrânea, é diferente de quem trabalha no ar-condicionado. Então, portanto, a legislação previdenciária, tenta aproximar essas situações, criando adoções, não é? Adotando critérios e requisitos diferenciados. Então, é justamente para tratar de forma desigual os desiguais. Não é porque eu quero tratar de forma desigual porque quero gerar um tipo de benefício ou um privilégio. Não. Eu estou tentando igualar as situações. O cara trabalha todo lascado lá numa mina subterrânea. Então, portanto, bora tentar ali trazer alguma diferenciação, como um tempo menor de contribuição, como a idade menor. Agora, inclusive, tem idade mínima. Então, o que está se falando aqui no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, diz respeito à aposentadoria especial. E aí diz, quando ficar comprovado que o segurado trabalho exposto a agentes que ferem a sua saúde. E antes da emenda era a sua saúde e integridade física. Aí ele falou, tem um porém aqui. Por que saiu integridade física? Porque, por exemplo, trabalhadores que trabalham em situação perigosa. Perigosa. O cara trabalha com eletricidade. Mas aquilo no dia a dia não compromete sua saúde. Mas é perigoso, porque ele vai trocar uma lâmpada num poste aqui, em Salvador. Inclusive em Salvador os fios são tudo, eu não sei como é na sua cidade, mas em Salvador é uma bagunça horrível, inclusive, aqueles fios ali, aquela porra toda lá. Aí resultado, o cara tá trocando a lâmpada, se encosta num fio, toma um choque desgraçado, morre. Mas veja que no decorrer das suas atividades, ano após ano, aquela atividade de trocar lâmpada, de consertar ali, de não sei o que, de um transformador, não sei o que, não vai ferindo a sua saúde. Mas era perigoso para a sua integridade física. Aí o que é que o cara fazia? Entrava na justiça.
Juiz, eu quero me aposentar com 25 anos. Porque a Constituição diz que deve haver critérios diferenciados para quem trabalha em situação que fere a sua integridade física. Aí a Previdência recorria, aquela confusão, mas o juiz fala, não, pague para o cara. Então agora tirou do texto constitucional, porque a aposentadoria especial é somente para que no decorrer da sua atividade laboral você vai diminuindo a sua qualidade de saúde. Beleza? Mas enfim, falei tudo isso aqui, vai lá no artigo 201, parágrafo 1º e risque integridade física, porque essa é uma pegadinha, né? Muita gente erraria uma questão como essa aqui. Vamos lá na questão número 10. Alice é segurada empregada, não é? De uma empresa privada, lá em junho de 2020, ela vai ter 62 anos de idade e terá vertido 220 contribuições para o INSS, levando em consideração as informações acima descritas. Alice terá cumprido todos os requisitos necessários para ter concedida sua aposentadoria voluntária. Massa, verdadeiríssimo, né? Porque o que aconteceu com a reforma da Previdência? O que foi de mais relevante na reforma da Previdência? O que é que vocês acham assim como o mais relevante? Para mim, não é? O mais relevante na reforma da Previdência foi justamente ter sido extinto a aposentadoria tempo de contribuição, ok? Isso foi o de mais relevante na reforma. Porque efetivamente a aposentadoria tempo de contribuição, ela não fazia frente a risco social algum, ok? Então, aquela nossa regrinha do 4, 3, 2, 1... ela passa a ser 3, 3, 2, 1. Porque o que a reforma da Previdência fez? Ela pegou a aposentadoria tempo de contribuição, pegou a aposentadoria por idade, fundiu essa bagaça aqui em uma única aposentadoria que a gente chama de aposentadoria voluntária. A aposentadoria voluntária. E essa aposentadoria voluntária pegou requisitos daqui e requisitos daqui. Como é que era antes, não é? Bora botar aqui? Como é que era antes a aposentadoria por tempo de contribuição? 35 anos de tempo de contribuição, o homem. 30 anos de tempo de contribuição, a mulher. E idade mínima? Não havia. Idade mínima? Não havia. E como é que era a aposentadoria por idade? 65, regra geral, né? 65 anos homem, 60 anos mulher. Aí, a gente sempre fazia um porém aqui, que é verdadeiro e que é lógico. Não pode ser somente idade. Quando eu estava lá na rede LFG, por exemplo, aí eu parava aqui, aí chegava um bocado de dúvida, porque a aula era ao vivo, né? Aí chegava lá a galera do norte, do sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, a zorra toda. Então, minha mãe está completando esse mês 60 anos, ela já pode se dirigir a uma agência da Previdência? Porque você falou que com 60 anos tem direito a aposentar-se por idade. Beleza. Mas antes de eu colocar isso aqui, a gente já tinha falado que o regime geral de previdência social tem caráter contributivo. Ele só concede benefício a quem paga previamente. Então é claro que não basta completar a idade. Que zorra é essa? Você é louco? Você é louco? Claro que não. Ah, meu pai completou 65 anos, vou mandar lá na agência da Previdência. Negativo. Tem que ter 65 anos de idade homem, 60 anos de idade mulher e um tempo mínimo, que era de 15 anos de contribuição. Beleza? Isso era antes da reforma. E após a reforma, fundiu essa zorra toda aí, regra geral, 65 anos homem, 62 anos mulher e agora tempo mínimo. Quanto de tempo mínimo para o homem, que sempre se lenha? 20 anos de tempo de contribuição. E a mulher? 15 anos de tempo de contribuição. Mas se o homem já era afiliado, vai ser exigido dele os mesmos 15 anos de tempo de contribuição. Ou seja, a aposentadoria voluntária, a zorra só acontece assim agora. Não tem mais a possibilidade, como é que era antes? A aposentadoria, olha só, tempo de contribuição. Então, uma pessoa com a família mais ou menos ali equilibrada, o pai conhecedor de legislação previdenciária, uma colega minha de colégio, foi engraçadíssimo, porque ela fez assim, Ítalo, era eu, minha irmã e meu irmão. Era eu, minha irmã e meu irmão, eu sei. Não queria falar os nomes, enfim, mas beleza. Aí, resultado, ela chegou, ligou para mim e fez assim, Ítalo, vou dar entrada na minha aposentadoria tempo de contribuição. Eu falei, mas espera aí, Marília, você tem a minha idade.
você já vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição? Ela, Ítalo, não te conto. Meu pai, dos 3 filhos, fez recolhimento para mim como segurado facultativo desde os meus 16 anos de idade. Olha que massa. Então, resultado, qual era a situação? Ela, mulher, se liga, ela, mulher, com 16 anos de idade, ó, o pai começou a recolher como segurado facultativo. E depois, ela se formou em engenharia química, falei já o nome dela, não tem problema, ela não vai se incomodar. Ela se formou em engenharia química e continuou contribuindo. Então, portanto, olha, começou com 16, mais 30 anos de tempo de contribuição, 46 anos de idade. E fez o requerimento da sua aposentadoria, tempo de contribuição. Essa condição não é mais possível, não é mais verdadeira, porque a aposentadoria, tempo de contribuição, foi extinta. E observem, isso aqui não faz frente a nenhum risco social. Por isso que a aposentadoria, tempo de contribuição, não existe em país nenhum, na verdade. Existe aqui no Equador e nos países lá da Arábia Saudita, que tem ali o lastro do petróleo, enfim, não tem problema nenhum com finanças públicas, não é? Então, portanto, vai fazendo suas graças. Mas isso aqui não fazia nenhum sentido. Então, portanto, olha, a aposentadoria, tempo de contribuição deixa de existir e agora é isso aqui que vale. E agora é essa bagaça aqui para todos. Então, aquilo que eu falei que, por exemplo, Juju já poderia começar a se aproximar, 54 anos, daqui a alguns anos já ter 54 anos e se aposentar, em detrimento de Ingrid, que seria 62. Mas agora Juju se lascou, ok? Agora ela também vai ter que observar essa bagaça aqui, até porque na regra de transição bate aí mesmo. Vai bater exatamente aí. Tá joia? Então, isso foi a questão número 10. A questão número 11, galera, se liga. A questão número 11 diz assim: de acordo com a legislação previdenciária, são benefícios do regime geral, aposentadoria voluntária, incapacidade permanente, especial, auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte. É a famosa regra, verdade, né? É a famosa regra agora, é a famosa regra do 3, 3, 2, 1. Show? Agora não é mais 4, 3, 2, 1. Agora é 3, 3, 2, 1. Questão número 12 diz assim: a aposentadoria voluntária é uma fusão das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. E os requisitos são 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição para o homem, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para a mulher. Foi o que a gente acabou de botar ali no quadro, né? A gente só não fez a ressalva de que o homem já filiado quando da promulgação da emenda constitucional, que foi no dia 12 de novembro de 2019, se ele já era filiado, o homem também vai ter que observar 15 anos de tempo de contribuição e não os 20. Joia? Benedito mora em um imóvel rural e trabalha em regime de economia familiar, com eventual ajuda de terceiros, né, assim, em produção agropecuária, com a área de no máximo 3 módulos fiscais. Ou seja, esse cara aqui é um segurado, especial. Joia? Benedito, após completar 60 anos, dirigiu-se a uma agência da Previdência e, comprovando que exerceu durante 15 anos a atividade que o enquadre como segurado especial, deu entrada na sua aposentadoria voluntária. Considerando a situação hipotética, julguem o item que se segue. A aposentadoria de Benedito ela será indeferida, pois ele não preenche os requisitos para a concessão do benefício, que são 65 anos de idade, mais 20 anos de tempo de contribuição. E aí, verdadeiro ou falso? Errada! Claro que é errada. Por quê? Porque para o rural não mudou nada. Mudou zero. Mudou zero. Ou seja, como é que era antes? Como é que era antes? Para o rural, quem lembra? Para o rural era o quê? Menos 5 anos na idade, né? Então, 60 anos homem, 55 anos mulher e 15 anos de tempo de contribuição. Lembrando que no caso do segurado especial é comprovação de atividade que o enquadre como segurado especial, não é necessariamente contribuição. E como é que ficou agora para o rural? Como é que ficou agora? Da mesma forma, 60 anos, não mudou, e 15 anos de tempo de contribuição. Show? Sim ou não? Sim. É fácil, velho. Direito previdenciário é fácil, direito previdenciário é massa.
Direito previdenciário é importante. Havendo alguma prova, agora com o coronavírus, então, vamos pensar para 2021, final de 2021, quiçá final de 2021, pensar em 2022, mas não importa. Vão existir outros concursos. Abriu ontem ou antes de ontem 100 vagas para a Assembleia Legislativa do Ceará. Ou seja, as coisas estão acontecendo, vai se virando, vai se readaptando, enfim. Mas o fato é que quando for ocorrer um grande concurso que caia direito previdenciário, essa zorra ela tem que ser algo mais ou menos internalizado, para que você pegue ali 2 meses de estudo ferrado e que assim feche prova, porque direito previdenciário, a prova ela tem que ser fechada. Luísa, 57 anos de idade, é professora do ensino fundamental e exerce suas atividades há 30 anos, de acordo com as novas regras trazidas pela reforma. Luísa preenche os requisitos necessários para se aposentar de forma voluntária. Beleza, por quê? Porque para professor continua aquele esquema, menos 5 anos, não é? Só que não é menos 5 anos no tempo de contribuição, é menos 5 anos na idade, mudou um pouquinho, né? Então a gente pega, ó, 65, normalmente seria 65 anos homem, não é assim? Vou fazer aqui, 65 anos homem, não é? Menos 5, então 60 anos o professor. Professor. Aí, ó, 62 anos mulher, no geral, não é? No geral. Menos 5 anos, que zorra que vai dar? 57 anos. 57 anos a professora. Beleza? Sim ou não? E claro, em ambos os casos vai ser exigido ali 25 anos de tempo de contribuição no mínimo. Joia? Tranquilo? Então, Luísa está tranquila, ela vai se aposentar e vai dar certo. Então, certa. E vamos, por fim, Ana Maria, ela presta serviço de natureza contínua, sem finalidade lucrativa, no âmbito residencial da senhora Jaqueline. Então, Ana Maria recebe como retribuição pelos seus serviços o valor correspondente a um salário mínimo. Joia? De acordo com as novas regras previdenciárias, Ana Maria contribuirá para a Previdência Social mediante a aplicação da alíquota de 7,5% sobre seu salário de contribuição. Perfeito, né? Perfeitíssimo, porque agora as alíquotas elas foram alteradas e também a sua forma de cálculo, né? Então, antes que era de forma não cumulativa, passou a ser agora de forma cumulativa. Então, as alíquotas que antes eram, bora botar aqui para relembrar? Antes eram 8, 9 ou 11 pontos percentuais para o empregado, para o avulso e para o doméstico. Agora passaram a ser, não é? Agora, olha só, passaram a ser 7,5%, 9%, 12%, 14% e uma mudança muito relevante, né? Mais do que até saber os percentuais, mas a forma agora, ó, a forma da aplicação é cumulativa. Show de bola, sim ou não? Sim. Como é que era antes, Ítalo? Era de forma não cumulativa. Tem diferença? Tem. Mas você já sabe essa zorra. É exatamente agora como imposto de renda, não é? Eu vou nas faixas aplicando os percentuais e não pegando a remuneração e incluindo numa faixa. Eu vou, digamos que a pessoa ganhe R$6.000. Ah, então tá. Até o salário mínimo eu aplico 7,5%. Entre o salário mínimo e R$2.000 aplico 9%. Entre 2.000 e 3.000 aplico 12%. Entre 3.000 e 6.000 aplico 14%. Isso é aplicar essas alíquotas de forma cumulativa. Como é que era antes? Ah, ganho R$6.000. Ah, então eu vou enquadrar 6.000 aqui. E aplicaria 11% sobre 6.000. Agora não. Agora eu venho caminhando nas faixas, aplicando sobre a parte da remuneração que se enquadra naquela faixa. Beleza? Galera, forte abraço. Quis aqui fazer essa graça. E vocês vão me permitir. Eu tenho muita saudade de meu pai, ainda que não tenha nenhum remorso, porque afinal gozei o máximo possível com ele. Mas quando tocava o hino da Itália, meu pai era louco, já morava no país aqui há mais de 60 anos de idade, mas ele não largava a Itália dele. Era uma verdadeira paixão pela pátria, não é? Então, Il canto degli italiani. Vamos encerrar assim?
Itália. Queria saber, eu vou cantar. Eu vou pegar o hino. Vou pegar. Um abraço, galera. Valeu, tudo de bom. Espero ter contribuído aí com pelo menos ali, deixa eu ver, uns 50 minutos para que você consiga se entreter aí, revisando um pouquinho de direito previdenciário. Um abraço.